Meus queridos alunos, é uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez. Estamos começando o mês de outubro, quarto bimestre, e estamos começando em grande estilo, porque no último domingo, dia 4 de outubro, a igreja celebrou São Francisco de Assis, esse grande santo italiano que viveu na Idade Média, no século XIII, mas que até hoje nos influencia. Nós fazemos parte de uma escola que tem em São Francisco uma inspiração para o seu carisma, né? Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus. As nossas irmãs, as nossas queridas irmãs são franciscanas, se inspiram em São Francisco. E como que São Francisco foi um jovem que viveu lá no século XIII, numa cidade pequena da Itália, chamada Assis, como que ele teve essa influência tão grande, a ponto, por exemplo, de ser escolhido pela revista Time o homem do milênio? Na passagem do segundo para o terceiro milênio, fizeram uma enquete para poder saber quem tinha sido o homem do segundo milênio, e quem ganhou foi São Francisco de Assis. Ele conseguiu toda essa sua influência, esse seu legado, por causa da força da sua personalidade e da sua espiritualidade. São Francisco é um dos maiores santos da história da Igreja Católica. Nós sempre nos saudamos, isso é tradição da família franciscana, com aquelas palavras ensinadas por São Francisco de Assis, né? Pax et bonum, paz e bem. Vocês com certeza já escutaram a irmã Maria de Lourdes e as outras irmãs, os professores repetindo sempre essa nossa saudação, é a senha do sagrado, paz e bem, porque é isso que nós queremos, né? Seguindo São Francisco de Assis, nos inspirando no exemplo de São Francisco de Assis, espalhar a paz e o bem que vem de nosso Senhor Jesus Cristo para o mundo inteiro, para todos aqueles que convivem conosco. Então, é uma grande alegria celebrar São Francisco. São Francisco é a nossa inspiração. Bom, eu vou contar então um pouco para vocês da história desse grande homem que foi São Francisco de Assis. Ele foi um jovem como todos os demais jovens. Teve uma juventude normal, ele era de uma família abastada, era, portanto, um jovem rico, e no início da sua vida, na sua juventude, ele era muito apegado às coisas materiais, até que ele foi chamado para a guerra. E aí, na guerra, ele foi feito prisioneiro, e o clima insalubre da prisão acabou deixando o corpo dele bem enfraquecido. Quando ele voltou da guerra, ele contraiu uma doença que ele quase morreu. Então, durante essa doença, ele refletiu muito sobre a vida. A gente já meditou sobre isso aqui, né? Como que às vezes uma doença, um revés na vida, uma situação negativa acontece com a gente e desperta a gente, faz a gente refletir, faz a gente perceber que a gente não é nada, que a gente precisa de Deus. Isso ocorreu com São Francisco de Assis. Quando ele voltou da guerra, ele voltou com o corpo enfraquecido, ficou doente, e a partir dessa doença ele já não era mais o mesmo. Ele era antes um jovem muito apegado aos bens materiais, mas a partir desse momento ele se encontrou com Cristo, e foi um encontro tão profundo que mudou toda a vida dele. A primeira coisa que ele fez foi renunciar a todos os bens materiais, os bens que ele herdou da família dele, passou a viver de um modo simples, do modo mais despojado possível. E logo no início da trajetória de conversão dele, ele teve uma experiência mística. Ele estava rezando numa igrejinha lá em Assis, diante de um crucifixo, e ele ouviu Jesus dizer assim para ele: Francisco, vai e reconstrói a minha casa, veja que ela está em ruínas. E a princípio, São Francisco entendeu esse pedido de Jesus do modo mais simples possível. Ele achava que Jesus estava querendo que ele reformasse aquela igrejinha. Só que, na verdade, Jesus estava pedindo que São Francisco restaurasse a Igreja Católica. A Igreja em sentido lato, a Igreja como um todo. Por quê? Naquele tempo, século XIII, pontificado de Inocêncio III, foi o auge, talvez, do poder temporal da Igreja. Então, muitos clérigos, muitos padres estavam mergulhados numa vida de luxo, de ostentação, de avareza, muito apego aos bens materiais, e começou a haver uma corrupção de costumes dentro da igreja. Então, São Francisco de Assis, com a sua simplicidade, com a sua fidelidade aos valores do Evangelho, ele acabou sendo assim uma lufada de ar fresco
na igreja naquele momento. Mas só depois que ele foi entender essa sua missão. É até engraçado, né? No início ele achou que Jesus queria uma coisa muito mais modesta, queria só que ele reformasse aquela capelinha. E de fato ele reformou, começou a juntar dinheiro, começou a pedir dinheiro e reformou a capelinha. Mas depois ele foi entender que na verdade a missão dele era muito maior. E São Francisco de Assis começou então a viver uma vida, como eu disse, de simplicidade, de acordo com os valores do Evangelho. Começou a ajudar os mais pobres, aqueles que ninguém quer chegar perto, os doentes, aquelas pessoas que são marginalizadas. São Francisco de Assis estava sempre ali ajudando, sempre voltado para os pobres, para os doentes, para os miseráveis. Juntou um grupo de homens que começaram a segui-lo e mais tarde Santa Clara de Assis, que era uma mulher, também começou a segui-lo, e aí veio o lado feminino, né, da família franciscana, que são as irmãs de Santa Clara, mas a princípio eram homens. E todos eles começaram a viver do mesmo jeito que São Francisco de Assis vivia. Quando São Francisco de Assis foi aprovar a regra dessa nova comunidade franciscana, que ele tinha acabado de fundar, ele teve que ir ao Vaticano se apresentar diante do Papa, e a presença dele no Vaticano causou uma certa comoção, um certo incômodo ali entre os cardeais, os bispos, porque ele não estava devidamente trajado, era um homem que andava assim de uma maneira muito simples, descalço, mas até que eles perceberam o seguinte: nós não podemos proibir que esses homens vivam como Jesus pediu no Evangelho, né? Então eles eram homens assim que viviam a radicalidade do Evangelho, viviam o Evangelho ao máximo. São Francisco de Assis era um homem extremamente voltado ao cuidado dos pobres, dos enfermos. Tem um trecho da vida dele muito interessante, um episódio em que ele se aproxima de um homem que tinha uma grave doença, uma grave enfermidade, e o rosto desse homem já estava todo deformado, cheio de feridas. São Francisco de Assis foi lá e beijou esse homem, deu um beijo no rosto desse homem. E, assim como acontecia com Jesus, miraculosamente aquele homem ficou curado. Foi um milagre que aconteceu. E um dos homens que andava com São Francisco de Assis falou assim: eu admiro mais o beijo do que o milagre. O milagre em si já é uma coisa admirável, mas o milagre eu sei que Deus pode fazer. Deus faz o que Ele quiser. Jesus andou sobre as águas, Jesus multiplicou os pães e os peixes, Jesus transformou a água em vinho, então Deus faz o que Ele quiser. O milagre nem me espanta muito, o que me espanta é esse amor, essa caridade que Ele tem de beijar um homem cheio de feridas, feridas abertas, e isso geralmente causa repulsa, causa repugnância a todo mundo, mas esse homem vence essa barreira da repulsa e, por caridade, por amor ao próximo, vai lá e se aproxima e se faz presente. Isso é o mais admirável. Então, o carisma de São Francisco de Assis comovia muitas pessoas e levou muitas pessoas à conversão. Eu me recordo sempre de uma palavra que São Francisco de Assis dizia aos seus confrades quando os enviava em missão. Ele falava assim: se necessário, usem as palavras. Às vezes a gente acha que para evangelizar as pessoas a gente precisa multiplicar as palavras, falar muitas coisas, mas o mais importante, o mais eloquente é o nosso testemunho de vida. É como nós vivemos. Isso aí vale até mais do que as palavras que nós dizemos. É importante evangelizar com palavras, sim, mas antes de tudo, evangelizar com a vida. Por isso que São Francisco de Assis dizia: se necessário, usem as palavras. E ele teve uma vida de profunda santidade, profunda intimidade com Jesus. Já no final da vida dele, ele recebeu uma graça extraordinária que poucos santos da história da igreja receberam, que foram os estigmas, as chagas, as mesmas chagas que Jesus teve, as marcas no seu corpo, as feridas no seu corpo, que Jesus teve quando foi crucificado. São Francisco de Assis, de maneira miraculosa, de maneira mística, recebeu então os sinais da paixão no seu corpo. Isso mostra o grau de união que ele tinha com Jesus, esse traço de similitude que ele adquiriu com Jesus. Me lembra muito aquela passagem de São Paulo em que ele diz: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, São Francisco de Assis, ele estava de tal forma identificado com Jesus que as marcas de Jesus estavam nele. Deus permitiu então esse sinal externo, esse sinal visível, para mostrar a todos a identidade, a identificação que São Francisco de Assis tinha com o nosso Senhor Jesus Cristo.
São Francisco de Assis também é considerado padroeiro dos animais e da ecologia, do meio ambiente. Por que isso? Porque ele tinha um cuidado por toda a criação. São Francisco de Assis olhava todas as coisas que Deus criou com um carinho muito especial. Por quê? Ele chamava todas as coisas, todas as criaturas, ele chamava de irmãos, de irmãs. Por exemplo, o irmão Sol, a irmã Lua. Por que ele dizia isso? Porque ele sabia que tudo é obra de Deus. Então, esse mundo é a casa de Deus. E nós somos parte dessa criação. Então, tudo que nos cerca revela o amor de Deus. Tudo que nos cerca foi criado por Deus. E se foi criado pelo nosso Pai, que é Deus, nós devemos cuidar, nós devemos tratar. Então, São Francisco de Assis tinha um carinho enorme com as criaturas, inclusive com os animais. Por isso ele é considerado o padroeiro dos animais. Tem um cântico que ele escreveu lindo, que é o Cântico das Criaturas, que ele diz isso, né? Bem-aventurado sejais, Senhor, por todas as suas criaturas, pela irmã água, pelo irmão sol, pela irmã lua. E aí ele vai dizendo as maravilhas das criaturas, vai cantando as maravilhas da criação de Deus. Isso é maravilhoso. São Francisco de Assis, quando esteve diante da morte, né, quando ele percebeu que a sua vida já estava findando, já estava chegando ao fim, ele então disse: seja bem-vinda, irmã morte. Porque nós que cremos em Deus, nós sabemos que a morte não é o fim de tudo. Então, São Francisco de Assis, é interessante isso, ele não se desesperou diante da morte. Quando ele viu que ele estava para morrer, ele entendeu que aquele era o momento do encontro definitivo dele com o seu Senhor. E ele recebeu aquilo com alegria. Seja bem-vinda, irmã morte. Ele disse no próprio Cântico das Criaturas: bem-aventurada irmã morte, da qual nenhum homem pode escapar. Felizes aqueles que a morte encontra de acordo com a vontade de Deus, porque a esses a morte segunda, ou seja, a morte da alma, não a morte do corpo, né? A segunda morte não fará nenhum mal. Então, nós devemos ter medo, e Jesus disse isso também, né? Principalmente da morte da alma. A morte do corpo, é lógico, todos nós queremos viver, nós não fomos feitos para a morte veio por causa do pecado, existe um incômodo natural, mas a gente deve temer mesmo, antes de tudo, a morte da alma, que é a perda da amizade com Deus. E isso São Francisco de Assis tinha convicção que ele não tinha perdido. Por isso ele aceitou a morte, né, como ocasião de encontro com Deus. É muito bonito isso. E assim ele encerrou sua vida, já com grande fama de santidade. Em vida, ele já era reconhecido pelas pessoas como um homem de profunda santidade. Agora, para encerrar esse nosso vídeo sobre São Francisco, eu vou ler para vocês a oração de São Francisco de Assis, né? Uma oração que é muito conhecida, muito recitada nas igrejas e que é atribuída a São Francisco de Assis. Ele diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que bom seria se nós fizéssemos dessa oração um roteiro de vida, né? Às vezes a gente espera que o mundo seja muito bom para que nós sejamos bons também. Mas o que São Francisco de Assis aqui está dizendo é o contrário. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Ou seja, eu tenho que ser a mudança que eu espero ver no mundo. É isso que essa oração nos ensina. Então, eu acho que poderia ficar como um conselho de São Francisco de Assis para nós ainda nos dias de hoje, né? Que nós vivamos conforme São Francisco ensinou nessa oração aqui, que essa oração seja também para nós um programa de vida, né? Que a gente possa imitar São Francisco de Assis e imitando São Francisco de Assis que a gente imite Jesus, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês no dia de hoje. Um grande abraço, vou deixar alguns exercícios e semana que vem a gente se encontra. Valeu!